Fernando Oliveira ajustou nervosamente a camisa social que havia emprestado do vizinho para comparecer ao tribunal. O tecido estava ligeiramente apertado nos ombros, mas era o melhor que conseguira arranjar para aquela manhã chuvosa de terça-feira em Campinas. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o envelope amarelado, contendo as notificações de multas que se acumularam ao longo dos últimos meses, como lembretes cruéis de uma vida que havia perdido completamente o controle. O corredor do Fórum de Trânsito estava movimentado, repleto de pessoas com expressões similares à sua, um misto de resignação e esperança de que tudo se resolvesse da melhor forma possível. Fernando observava os rostos ao seu redor, cada um carregando suas próprias histórias de descuidos, urgências ou simplesmente a cruel coincidência de estar no lugar errado na hora errada. Havia uma senhora idosa com um bastão, folheando papéis com dificuldade, murmurando baixinho para si mesma. Um jovem executivo checando constantemente o relógio dourado, claramente ansioso para voltar ao trabalho e às suas responsabilidades corporativas. Uma mãe jovem com uma criança no colo, tentando manter o pequeno quieto enquanto balançava suavemente de um lado para outro. Todos ali compartilhavam a mesma ansiedade palpável, a mesma incerteza sobre o futuro imediato de suas finanças já apertadas. Fernando pensou em quantas histórias dramáticas aquelas paredes institucionais já haviam testemunhado, quantas vidas foram alteradas permanentemente por decisões tomadas naquelas salas austeras e impessoais. O cheiro de papel velho e desinfetante pairava no ar, misturado com o aroma do café forte que os funcionários tomavam para enfrentar mais um dia de audiências intermináveis. A chuva lá fora batia nas janelas com intensidade crescente, criando um ritmo hipnótico que ecoava pelos corredores. Fernando fechou os olhos por um momento, tentando acalmar os nervos em frangalhos, respirando profundamente e tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam como cartas jogadas ao vento. Havia ensaiado o que diria dezenas de vezes no espelho de casa, mas agora que estava ali, as palavras pareciam ter evaporado de sua mente. Fernando Oliveira! A voz autoritária ecoou pelo corredor, cortando através do murmúrio constante de conversas baixas e papéis sendo folheados. O som fez com que ele se sobressaltasse. Erguer-se rapidamente da cadeira de plástico desconfortável, onde aguardava há quase 2 horas, observando o movimento incessante de pessoas entrando e saindo das salas de audiência. Seus joelhos protestaram com um estalo surdo, consequência das longas caminhadas que vinha fazendo pela cidade, percorrendo uma infinidade de repartições públicas, tentando resolver problemas burocráticos que pareciam se multiplicar exponencialmente a cada dia. O movimento brusco para se levantar fez com que algumas das notificações escapassem de suas mãos nervosas e caíssem no chão frio, espalhando-se como folhas secas. Ele se abaixou apressadamente para recolhê-las, sentindo os olhares curiosos e alguns impacientes dos outros presentes. Uma sensação de embaraço tomando conta dele. Uma das notificações deslizou para debaixo da cadeira de uma senhora, que gentilmente a pegou e lhe entregou com um sorriso compreensivo, um pequeno gesto de humanidade que quase o fez chorar ali mesmo. Fernando seguiu o oficial de justiça por um corredor longo e mal iluminado, seus passos ecoando no piso de cerâmica desgastado pelo tempo e pelo trânsito constante de milhares de pessoas que já haviam passado por ali ao longo dos anos. As paredes eram decoradas apenas com avisos oficiais e cartazes informativos sobre direitos e deveres dos cidadãos, criando uma atmosfera que oscilava entre o informativo e o intimidador. A cada passo, sentia o peso da responsabilidade e da incerteza crescendo em seus ombros já sobrecarregados. A sala do tribunal era menor do que imaginara, mas carregada de uma solenidade que imediatamente o fez sentir-se pequeno e vulnerável diante da magnitude do sistema judicial. 2 fileiras de bancos de madeira escura ocupavam a maior parte do espaço disponível, cada um marcado pelo uso constante e pelas histórias de incontáveis pessoas que se sentaram ali antes dele. Um balcão imponente onde o escrivão organizava pilhas intermináveis de processos com eficiência mecânica dominava o lado esquerdo da sala, enquanto ao fundo, como o ponto focal de todo o ambiente,
estava a mesa do magistrado, uma peça de mobiliário imponente que parecia comandar respeito e atenção de todos os presentes. Dr. Eduardo Santos era um homem que inspirava confiança à primeira vista. Com aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos penteados com cuidado meticuloso e uma postura que transmitia tanto autoridade natural quanto uma surpreendente acessibilidade humana, ele ajustava os óculos de leitura enquanto folheava o processo de Fernando, com atenção que ia muito além do protocolar. Suas mãos bem cuidadas, mas marcadas pelas linhas que apenas o tempo e a experiência podem desenhar, moviam-se com precisão calculada entre os documentos. E Fernando percebeu imediatamente que não era apenas mais um processo na pilha interminável para aquele homem. Havia um cuidado genuíno, uma atenção pessoal em sua análise que era reconfortante. "Senhor Oliveira, bom dia", começou o juiz, sua voz ecoando suavemente pela sala quase vazia, carregada de uma autoridade natural, mas temperada com uma gentileza inesperada que imediatamente colocou Fernando um pouco mais à vontade. "Vejo aqui que temos algumas pendências em seu nome que merecem nossa atenção. Temos registros que remontam a 2018 e 2019. Infrações antigas que, devo mencionar, estão com documentação incompleta nos autos, mas também temos infrações mais recentes que parecem seguir um padrão específico e preocupante." Dr. Eduardo removeu os óculos e fitou Fernando diretamente nos olhos, um gesto que demonstrava sua intenção de ir além das formalidades legais e realmente compreender a situação humana por trás dos papéis. "Antes de prosseguirmos com qualquer decisão, gostaria de ouvir sua versão dos fatos. Pode me explicar a situação que levou a essas infrações? Muitas vezes, há circunstâncias atenuantes que não aparecem nos documentos oficiais, e é importante que eu compreenda o contexto completo antes de determinar qualquer penalidade." Fernando engoliu em seco, sentindo a boca repentinamente ressecada, como se tivesse passado horas caminhando sob o sol escaldante. Havia ensaiado aquele momento centenas de vezes no espelho embaçado de seu pequeno banheiro, imaginando diferentes cenários possíveis, preparando respostas para perguntas que poderia enfrentar. Mas agora que estava ali, frente a frente com a realidade da situação, as palavras cuidadosamente preparadas pareciam ter desaparecido completamente de sua mente, como se tivessem sido apagadas por uma borracha invisível. Como explicar em poucas frases coerentes a tempestade perfeita que sua vida se tornara? Como resumir adequadamente meses de desespero crescente, corridas frenéticas contra o tempo e a sensação constante e angustiante de estar afundando em areia movediça burocrática, onde cada movimento para se livrar apenas o fazia afundar mais profundamente? A luz natural que entrava timidamente pela única janela da sala criava um jogo sutil de sombras no rosto experiente do juiz, dando-lhe uma aparência quase paternal. E Fernando sentiu que talvez, apenas talvez, encontrasse ali a compreensão humana que tanto buscava desesperadamente. "Doutor, as multas antigas, eu realmente nem me lembro direito de todas elas." Fernando começou hesitantemente, sua voz ganhando firmeza gradual conforme as palavras começavam a fluir mais naturalmente. "Foi uma época particularmente difícil da minha vida. Um período em que eu estava enfrentando vários problemas pessoais simultaneamente, mas consegui me organizar depois dessa fase, aprendi a ser mais cuidadoso e responsável com minhas obrigações. Mas essas infrações recentes, elas aconteceram por causa de uma situação extremamente complicada que estou enfrentando. Uma situação que mudou completamente e irreversivelmente a minha vida e me obrigou a correr pela cidade de uma forma que nunca imaginei que teria que fazer." Ele fez uma pausa estratégica, observando atentamente a expressão do magistrado, tentando decifrar se estava seguindo o caminho correto, se deveria continuar revelando detalhes íntimos de sua vida ou se estava apenas desperdiçando o tempo valioso de um homem claramente ocupado com dezenas de outros casos. A expressão de Dr. Eduardo, no entanto, permanecia atenta e receptiva, encorajando-o silenciosamente a continuar. Dr. Eduardo Santos retirou completamente os óculos e os colocou cuidadosamente sobre a mesa, fitando Fernando com uma atenção renovada e mais intensa. Seus olhos experientes,
treinados por anos lidando com os mais diversos tipos de situações humanas, captavam nuances sutis que talvez passassem completamente despercebidas por observadores menos atentos ou experientes. Havia algo distintivo no tom de voz daquele homem, uma vulnerabilidade autêntica que transcendia completamente a típica tentativa de se esquivar das consequências legais, uma sinceridade crua que raramente encontrava naquela sala formal. "Que tipo de situação específica, Sr. Oliveira?" perguntou o juiz, recostando-se ligeiramente na cadeira e entrelaçando os dedos sobre a mesa em um gesto que indicava claramente que estava preparado e disposto a ouvir uma história mais longa e potencialmente complexa. "Estou aqui para ouvir e compreender completamente sua situação, não apenas para aplicar penalidades de forma mecânica. Muitas vezes, as infrações de trânsito são apenas sintomas visíveis de problemas muito maiores e mais profundos, e é fundamental que eu compreenda o contexto completo antes de tomar qualquer decisão que possa afetar sua vida." Fernando respirou profundamente, sentindo o ar entrar em seus pulmões como se fosse a primeira vez em meses que conseguia respirar adequadamente, sem a pressão constante da ansiedade comprimindo seu peito. Sabia instintivamente que chegara o momento crucial de abrir completamente seu coração, de expor as feridas ainda sangrentas e mal cicatrizadas que carregava, de revelar a dor profunda e constante que o acompanhava desde março do ano anterior como uma sombra implacável e inescapável. "Meu filho Lucas", Fernando começou, mas as palavras se enroscaram em sua garganta como se fossem grandes demais para sair. Ele tentou novamente, desta vez com mais determinação. "Meu filho Lucas, ele nos deixou no ano passado, doutor. Foi em março, uma data que ficou gravada para sempre em minha memória como o dia em que minha vida se dividiu em antes e depois." As palavras saíram em um sussurro carregado de uma dor tão intensa que parecia física, cada sílaba pesando toneladas em sua garganta ressecada. "Não foi algo natural, doutor. Foi uma tragédia violenta e completamente inesperada que destruiu nossa família de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. E desde então, minha vida virou completamente de cabeça para baixo, como se tivesse caído em um buraco negro do qual simplesmente não consigo encontrar uma forma de sair, não importa o quanto eu tente." O silêncio que se instalou na sala era denso e carregado de uma emoção palpável que parecia preencher fisicamente cada canto do ambiente, tornando o ar quase pesado demais para respirar. "Doutor." Eduardo Santos baixou respeitosamente o olhar por um momento longo, processando a informação com todo o cuidado e respeito que ela merecia. Não era incomum ouvir histórias difíceis naquele tribunal, casos de desemprego súbito, doenças graves na família, problemas financeiros devastadores. Mas algo na forma como Fernando pronunciara aquelas palavras, a dor crua e ainda não processada em sua voz trêmula, tocara uma fibra extremamente sensível em seu coração de pai e de ser humano. "Sinto muito profundamente pela sua perda, Sr. Oliveira", disse o juiz, após alguns momentos de silêncio respeitoso, sua voz consideravelmente mais suave agora, completamente despida da formalidade protocolar que geralmente mantinha durante as audiências. "Como pai, não posso nem começar a imaginar o que isso significa, a dimensão dessa dor. Pode me contar como essa tragédia se relaciona diretamente com as multas que estamos analisando hoje? Entendo que deve ter sido um período extremamente difícil e desorientador." Fernando assentiu lentamente, tentando organizar os pensamentos que inevitavelmente se embaralhavam sempre que tentava explicar de forma coerente a sequência kafkiana de eventos que se seguiu à tragédia. "Depois que Lucas partiu, doutor, começaram os problemas burocráticos com a documentação oficial. A Previdência Social cortou completamente meu auxílio, alegando que ele devia dinheiro por um overpayment de anos anteriores. R$ 75, doutor. R$ 75 que eles alegam que foi pago incorretamente em maio de 2016, quando ele ainda era menor de idade e sequer tinha controle sobre esses assuntos. A ironia amarga e cruel da situação não passou despercebida pelo magistrado experiente, que conhecia intimamente as peculiaridades mais absurdas da burocracia brasileira.
Enquanto Fernando, enlutado, tentava desesperadamente lidar com a maior perda de sua vida, navegando por um mar de dor e saudade, o Estado se preocupava meticulosamente com alguns trocados de anos anteriores, como se aquele dinheiro pudesse, de alguma forma, compensar ou equilibrar a tragédia familiar que havia se abatido sobre eles. E as multas aconteceram enquanto o senhor tentava resolver essa questão burocrática específica? Perguntou, doutor. Eduardo, demonstrando genuíno interesse em compreender completamente a situação, sua vasta experiência, lhe dizendo que estava diante de um caso que transcendia amplamente as questões puramente legais e adentrava um território profundamente humano. Fernando moveu a cabeça afirmativamente, seus olhos se enchendo gradualmente de uma mistura complexa de frustração acumulada e tristeza profunda. Exatamente, doutor. Eu ficava horas intermináveis nas filas burocráticas do INSS, ia pacientemente de um setor para outro, voltava religiosamente com todos os documentos que me pediam, só para descobrir invariavelmente que precisavam de outros papéis diferentes. Era como se cada funcionário falasse uma língua completamente diferente, cada um interpretasse as regras de forma distinta, cada um pedisse algo diferente do anterior. Ele pausou, permitindo-se lembrar das manhãs perdidas em corredores mal iluminados e abafados, das tardes inteiras desperdiçadas, aguardando para ser atendido, apenas para descobrir que havia perdido completamente a viagem, que precisaria voltar no dia seguinte com documentos adicionais. Uma das multas aconteceu quando estacionei em local proibido, porque estava absolutamente desesperado para não perder meu lugar na fila. Tinha chegado ao prédio às 5 horas da manhã. Já eram quase 2 da tarde e ainda faltavam mais de 20 pessoas na minha frente. Vi uma vaga próxima à entrada, mesmo sendo claramente proibida, e pensei comigo mesmo, são apenas 15 minutos, o tempo de resolver essa questão simples. Quando finalmente consegui voltar ao carro quase 1 hora depois, lá estava a multa esperando por mim, como uma cereja amarga no topo do bolo de frustrações daquele dia terrível. Dr. Eduardo balançou a cabeça compreensivamente, sua expressão revelando que conhecia muito bem as dificuldades quase insuperáveis que os cidadãos comuns enfrentavam regularmente nos órgãos públicos brasileiros. E houve outras situações similares a essa, Sr. Oliveira? Sim, doutor, várias outras. Fernando continuou, ganhando confiança ao perceber que encontrara um ouvinte genuinamente interessado. Outra multa particularmente cara aconteceu quando fui ao fórum para uma audiência sobre despejo. Estava tão nervoso, tão preocupado em não me atrasar e não perder a única chance de explicar minha situação desesperadora para o juiz responsável, que estacionei muito mal e acabei recebendo outra autuação. Fernando pausou novamente, percebendo gradualmente que estava revelando muito mais sobre sua precária situação financeira do que havia inicialmente pretendido. Mas já havia começado esse caminho de transparência total e sentia instintivamente que Dr. Eduardo era alguém que realmente queria entender a situação completa. Não apenas aplicar a lei de forma fria e mecânica, um homem que conseguia ver além dos processos burocráticos e enxergar as pessoas reais por trás dos papéis oficiais. Audiência de despejo? O juiz indagou com delicadeza evidente, sua voz carregada de preocupação genuína que transcendia o interesse profissional. Fernando baixou a cabeça, visivelmente constrangido pela exposição completa de sua vulnerabilidade financeira e social, mas sabendo que não havia mais como esconder ou minimizar a extensão real de seus problemas múltiplos e interconectados. Sim, doutor. Sem o auxílio mensal da Previdência e com os gastos absolutamente astronômicos do funeral do Lucas, eu acabei inevitavelmente atrasando alguns aluguéis consecutivos. O proprietário do imóvel, que inicialmente foi bastante compreensivo com minha situação e chegou até a me oferecer condolências, acabou naturalmente perdendo a paciência depois de 3 meses consecutivos de atraso e decidiu mover uma ação formal de despejo. Suas mãos tremeram ligeiramente ao lembrar dos documentos judiciais oficiais que recebera pelo correio, das noites completamente insones, calculando e recalculando obsessivamente suas finanças, tentando encontrar uma solução. Matemática para um problema que parecia não ter solução.
Tenho ido ao fórum constantemente, tentando desesperadamente negociar condições, explicar detalhadamente a situação, implorar por um pouco mais de tempo para conseguir me reorganizar financeiramente. Foi numa dessas idas que aconteceu uma das multas mais caras e mais dolorosas. Dr. Eduardo folheou novamente o processo com atenção renovada, observando meticulosamente as datas das infrações com o olhar treinado de quem sabe o que procurar. Havia um padrão claro ali, cristalino como água pura. Definitivamente não era o caso típico de alguém que simplesmente ignorava as regras de trânsito por conveniência pessoal, descaso ou desrespeito deliberado às leis. Era indubitavelmente a história documentada de um homem desesperado, correndo literalmente contra o tempo, para não perder o pouco que ainda lhe restava após uma tragédia pessoal devastadora, um homem lutando para manter a cabeça fora d'água, em meio a um tsunami implacável de problemas burocráticos e financeiros que se alimentavam mutuamente. E como está a situação atual, Sr. Oliveira? Conseguiu finalmente resolver a questão da Previdência Social? Há algum avanço concreto no caso do despejo? Perguntou o magistrado. Suas perguntas cuidadosamente formuladas, revelando um interesse que ia muito além do protocolo judicial padrão, demonstrando uma preocupação genuína com o bem-estar da pessoa à sua frente. Fernando ergueu lentamente os olhos, revelando uma expressão de cansaço tão profundo que parecia ter envelhecido várias décadas em poucos meses de sofrimento intenso. Ainda estou tentando resolver a questão da Previdência, doutor. Já faz quase um ano completo, desde que começou essa saga burocrática interminável. Eles pedem documentos específicos que eu trago religiosamente, aí dizem que precisam de outros documentos complementares. Quando trago esses outros, alegam que os primeiros expiraram e preciso renovar absolutamente tudo e recomeçar o processo do zero. Sua voz carregava uma exaustão que ia muito além do físico. É um círculo vicioso que parece não ter fim, doutor. É como se fosse projetado para cansar a pessoa até ela desistir. E quanto ao despejo, consegui uma prorrogação de 2 semanas, mas sei que é questão de tempo. E o funeral do seu filho? Como está conseguindo lidar com esses custos específicos? A pergunta do juiz atingiu Fernando como um soco certeiro no estômago, trazendo instantaneamente de volta memórias dolorosas que ele tentava manter cuidadosamente enterradas durante as horas do dia. Memórias que só emergiam nos momentos de silêncio ou durante as madrugadas insones. Ele fechou os olhos firmemente por um momento longo, tentando desesperadamente conter a emoção avassaladora que ameaçava transbordar como uma represa antiga prestes a se romper sob pressão excessiva. Ainda estou pagando a funerária Campos em Filhos, doutor. Eles foram extraordinariamente compreensivos com minha situação financeira desesperadora. Parcelaram generosamente o valor total em prestações mensais, que teoricamente cabem no meu orçamento já apertado, mas é muito dinheiro, doutor. Muito mais do que eu jamais imaginei que custasse dar uma despedida digna a alguém. Sua voz falhou ligeiramente ao continuar, cada palavra saindo com dificuldade crescente. Lucas era literalmente minha vida inteira, doutor. Era absolutamente tudo que eu tinha de mais precioso e significativo no mundo, minha razão de existir e agora tenho que pagar mensalmente para manter sua memória dignamente preservada. E nem isso consigo fazer direito sem passar por todas essas humilhações burocráticas. Dr. Eduardo Santos havia presidido literalmente milhares de audiências ao longo de sua carreira judicial de quase 2 décadas completas. Havia visto absolutamente de tudo, desde casos completamente banais de estacionamento em local proibido por poucos minutos até situações extraordinariamente complexas, envolvendo questões sociais profundas e estruturais, casos que o faziam questionar regularmente a eficácia real do sistema judicial em lidar adequadamente com problemas humanos genuínos e urgentes. Mas raramente, muito raramente, se deparara com uma história tão profundamente tocante e ao mesmo tempo tão dolorosamente representativa dos problemas estruturais crônicos da sociedade brasileira quanto a de Fernando Oliveira. Senhor Oliveira, preciso lhe dizer com toda a sinceridade que sua história me toca profundamente como pessoa e como magistrado, disse o juiz, removendo completamente os óculos
e limpando-os cuidadosamente com movimentos lentos e deliberados. Um gesto que habitualmente usava quando precisava de alguns segundos extras para processar informações emocionalmente carregadas. Vou analisar seu caso com todo o cuidado, atenção e consideração especial que ele claramente merece. Considerando as circunstâncias absolutamente excepcionais que o senhor está enfrentando, circunstâncias que testariam os limites de qualquer ser humano, acredito firmemente que podemos encontrar uma solução que seja ao mesmo tempo justa legalmente e profundamente humana. Fernando ergueu o olhar lentamente, uma pequena mas significativa fagulha de esperança brilhando timidamente em seus olhos cansados e vermelhos pela primeira vez em muitos meses de desespero constante. Havia se preparado mentalmente e emocionalmente para enfrentar o pior cenário possível. Valores financeiros altos que simplesmente não conseguiria pagar de forma alguma. Agravamento inevitável de sua já complicadíssima situação financeira. Mais uma conta pesada para se somar à pilha aparentemente infinita de problemas que crescia implacavelmente a cada semana. As multas antigas de 2018 e 2019 serão completamente dispensadas devido à falta de documentação adequada nos autos processuais, continuou o Dr. Eduardo, sua voz ganhando um tom mais oficial, mas cuidadosamente mantendo a calidez humana que havia estabelecido. Quanto às infrações recentes, que totalizam exatos R$ 200, considerando detalhadamente sua situação específica e as circunstâncias absolutamente extraordinárias que as motivaram diretamente, vou reduzi-las muito significativamente para apenas R$ 50. Fernando sentiu um alívio momentâneo atravessar seu peito como uma brisa refrescante e inesperada, mas quase imediatamente a dura realidade financeira o atingiu novamente como uma onda gelada e implacável. R$ 50. Para a grande maioria das pessoas, seria uma quantia relativamente insignificante, o valor de um almoço simples em um restaurante modesto ou algumas passagens de ônibus, mas para ele, em sua situação atual, representava quase a totalidade do que conseguira juntar cuidadosamente nas últimas semanas de economia extrema. Com os cálculos mentais obsessivos que fizera repetidamente na noite anterior, revisando cada centavo que possuía com precisão matemática, sobrariam apenas R$ 5 em sua conta bancária após pagar essa quantia. R$ 5 para combustível, para transporte público, para qualquer emergência mínima que pudesse surgir nos próximos dias. Doutor, eu agradeço imensamente, do fundo do meu coração, a sua compreensão extraordinária e generosidade, Fernando disse, sua voz embargada de emoção genuína e gratidão profunda. Mas preciso ser completamente honesto com o senhor sobre minha situação. R$ 50. Olha, vou falar a verdade nua e crua. Isso me deixaria com exatamente R$ 5 na conta bancária. Nem sei como conseguiria pagar o ônibus para chegar em casa depois de sair daqui hoje. As palavras de Fernando ecoaram pela sala como um lembrete brutal e visceral da realidade socioeconômica de milhões de famílias brasileiras, pessoas que vivem literalmente no fio da navalha financeira, onde qualquer gasto imprevisto, mesmo pequeno, pode significar a diferença entre ter o que comer no final do mês ou passar necessidade real. Doutor Eduardo Santos sentiu algo se mexer profunda e poderosamente dentro de seu peito. Uma mistura complexa de compaixão humana, indignação silenciosa com as falhas do sistema e admiração sincera pela dignidade admirável com que aquele homem enfrentava adversidades que certamente derrubariam muitas pessoas. O magistrado ficou em silêncio por alguns momentos que pareceram se estender por uma eternidade, refletindo não apenas sobre o caso legal específico em questão, mas sobre sua própria humanidade, responsabilidade social e o poder que possuía para fazer uma diferença real na vida de alguém. Havia regras muito claras a seguir, precedentes jurisprudenciais estabelecidos a considerar, procedimentos burocráticos que garantiam a uniformidade das decisões judiciais, mas também havia um ser humano completamente destroçado pela vida em sua frente, tentando desesperadamente se manter de pé após perder o que tinha de mais precioso no mundo. Senhor Oliveira, disse o juiz finalmente,
sua voz carregada de uma emoção cuidadosamente contida que raramente permitia transparecer em suas decisões judiciais. Quero que saiba que ninguém, absolutamente ninguém neste mundo, deveria passar pelo que o senhor está passando. Perder um filho é simplesmente o pior sentimento que existe no universo. Uma dor que não desejo nem para meu pior inimigo. Algo que quebra a ordem natural das coisas. Ele pausou deliberadamente, organizando não apenas suas palavras, mas também seus próprios sentimentos. E ver como essa tragédia pessoal indescritível desencadeou uma série implacável de problemas burocráticos que só pioraram exponencialmente sua situação, me faz refletir profundamente sobre as falhas gritantes de nosso sistema, sobre como às vezes somos institucionalmente cruéis sem perceber, sobre como a máquina estatal pode ser absolutamente impiedosa justamente com aqueles que mais precisam de compaixão e apoio. Fernando permaneceu em silêncio absoluto, mal ousando respirar, sentindo instintivamente que algo importante e potencialmente transformador estava prestes a acontecer, como se estivesse no limiar de um momento que poderia mudar fundamentalmente sua perspectiva sobre a humanidade, a justiça e a possibilidade de encontrar bondade em lugares inesperados. Eduardo, sua voz ganhando firmeza e determinação conforme tomava uma decisão que sabia ser tanto juridicamente defensável quanto moralmente imperativa, a tragédia pessoal indescritível que enfrentou, o fato irrefutável de que essas infrações ocorreram como consequência direta e inevitável de sua tentativa desesperada de resolver problemas burocráticos decorrentes dessa tragédia e reconhecendo que aplicar qualquer penalidade seria simplesmente adicionar crueldade desnecessária a um sofrimento já absolutamente insuportável. O suspense na sala era palpável, como se o próprio ar estivesse suspenso aguardando as próximas palavras. Considerando todas as circunstâncias absolutamente excepcionais do seu caso, continuou o doutor, vou dispensar completamente todas as multas, sem exceção. Fernando piscou várias vezes consecutivas, rapidamente, como se não tivesse compreendido corretamente as palavras do juiz, como se sua mente se recusasse terminantemente a processar a possibilidade de que algo genuinamente positivo finalmente estivesse acontecendo em sua vida após tantos meses de desgraças acumuladas. Como assim, doutor? O senhor poderia repetir, por favor? Tenho certeza de que não entendi direito, perguntou com voz trêmula. Vou dispensar absolutamente tudo, senhor Oliveira. Todas as multas, sem qualquer exceção. O senhor não deve absolutamente nada ao município de Campinas. Pode sair daqui hoje e ir para casa completamente tranquilo, sem essa preocupação adicional pesando sobre seus ombros já sobrecarregados. Repetiu o magistrado com clareza cristalina, querendo ter certeza absoluta de que não havia qualquer ambiguidade em sua decisão histórica. As lágrimas que Fernando vinha corajosa e dignamente segurando durante toda a audiência, lutando para manter a compostura e preservar sua dignidade mesmo em meio ao desespero mais profundo, finalmente começaram a escorrer livremente por seu rosto, sem qualquer pudor ou tentativa de escondê-las. Não eram apenas lágrimas de alívio pelo dinheiro poupado, embora isso fosse extraordinariamente significativo em sua situação financeira precária, mas principalmente lágrimas de profunda e avassaladora gratidão por ter encontrado compaixão humana genuína e transformadora, em um momento em que se sentia completamente abandonado pelo mundo, esquecido pelos deuses e pela própria sorte. Doutor, eu realmente não sei que palavras usar para agradecer adequadamente pelo que o senhor acabou de fazer por mim, balbuciou Fernando, tentando limpar os olhos com as costas da mão, completamente incapaz de conter a emoção que transbordava de seu coração ferido, mas agora tocado pela esperança. Não sei nem que expressões existem para demonstrar o que isso significa para mim neste momento tão sombrio da minha vida. Não precisa agradecer, senhor Oliveira. Realmente não precisa de forma alguma, respondeu o Dr. Eduardo. Também visivelmente emocionado pela situação, sua própria voz ligeiramente trêmula, revelando que a decisão o havia tocado tanto quanto ao beneficiário. O senhor já passou por muito mais do que qualquer pessoa deveria passar em uma vida inteira.
Que essa pequena ajuda que posso oferecer dentro das minhas possibilidades possa aliviar, pelo menos, um dos muitos fardos pesados que está carregando nos ombros. O magistrado se levantou lentamente de sua cadeira, um gesto completamente incomum durante as audiências rotineiras, sinalizando claramente que aquele momento transcendia todos os protocolos formais do tribunal. Fernando se levantou também, ainda completamente incrédulo com o que acabara de acontecer, sentindo-se como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo interminável que durava meses a fio. Estendeu a mão trêmula para cumprimentar o juiz em um gesto formal de agradecimento profundo. Mas, doutor, Eduardo se adiantou generosamente e lhe ofereceu um abraço paternal. Um gesto completamente fora de qualquer protocolo judicial conhecido, mas profundamente humano e absolutamente necessário naquele momento único. Força, Sr. Oliveira. O senhor é muito mais forte do que imagina e tenho certeza absoluta de que conseguirá superar todas essas dificuldades temporárias. Sussurrou o magistrado durante o abraço, suas palavras carregadas de uma convicção sincera e reconfortante. E lembre-se sempre, seu filho estaria imensamente orgulhoso da dignidade exemplar e perseverança admirável com que está enfrentando todas essas adversidades impossíveis. Quando Fernando finalmente saiu do tribunal naquela manhã de Campinas, com o sol brilhando intensamente através das nuvens que se dissipavam, criando um céu azul pontilhado por formações brancas que pareciam algodão puro, sentia-se fundamentalmente diferente de quando havia entrado algumas horas antes. Não porque seus problemas tivessem desaparecido magicamente. A questão da previdência social ainda persistia como uma pedra no sapato. A ameaça real de despejo continuava pairando sobre sua cabeça. As prestações mensais da funerária ainda precisavam ser religiosamente pagas, mas porque havia sido lembrado de forma visceral e transformadora de que ainda existia bondade genuína no mundo. A decisão histórica de Dr. Eduardo Santos não mudaria apenas suas finanças daquele mês, por mais crucialmente importante que isso fosse em sua situação financeira desesperadora. Mais significativa e duradouramente, mudaria sua perspectiva fundamental sobre a humanidade, sobre a possibilidade real de encontrar luz mesmo nas circunstâncias mais sombrias e desesperadoras, sobre o poder absolutamente transformador da empatia quando aplicada por pessoas em posições de autoridade e responsabilidade. Enquanto caminhava lentamente pelas ruas movimentadas do centro histórico da cidade, observando com olhos renovados a vida cotidiana das pessoas ao seu redor, comerciantes abrindo suas lojas com energia matinal, estudantes correndo para não se atrasar para as primeiras aulas, trabalhadores aproveitando o intervalo para o café da manhã, Fernando pensou em Lucas com uma intensidade emocional que não experimentava há várias semanas. Mas desta vez, surpreendentemente, a dor inevitável da perda veio acompanhada por algo completamente diferente e inesperado. Uma sensação profundamente reconfortante de que seu filho querido, onde quer que estivesse naquele momento, estaria sorrindo com orgulho paternal, ao ver que ainda havia pessoas verdadeiramente dispostas a ajudar quando menos se esperava, pessoas corajosas que escolhiam conscientemente a compaixão sobre a rigidez fria das regras burocráticas. Imaginou Lucas jovem, com seus olhos brilhantes característicos e sorriso maroto que sempre iluminava qualquer ambiente, aplaudindo silenciosamente a decisão compassiva do juiz e sussurrando carinhosamente em seu ouvido que tudo eventualmente ficaria bem, que a vida ainda reservava momentos preciosos de beleza e bondade, mesmo depois das tragédias mais devastadoras. A partir daquele dia absolutamente transformador, Fernando passou a carregar consigo não apenas a dor indelével e permanente da perda, que sabia instintivamente que nunca desapareceria completamente de seu coração, mas também a certeza renovada e fortalecida de que a compaixão ainda existe e pode florescer magnificamente nos lugares mais inesperados e improváveis, de que a humanidade genuína pode brilhar intensamente mesmo nas situações mais desesperadoras e sem esperança aparente. A história emocionante do tribunal se tornaria para sempre uma lembrança preciosa,
que guardaria cuidadosamente em seu coração. Um exemplo concreto e inspirador de como um único momento de humanidade autêntica pode iluminar completamente mesmo os dias mais sombrios de uma pessoa e restaurar permanentemente sua fé na bondade fundamental e na capacidade de redenção dos seres humanos, provando que mesmo em meio às tempestades mais violentas da vida, sempre pode surgir um raio de sol, inesperado para aquecer o coração e renovar a esperança.